Gente, agora a gente vai ver um último tópico aqui, extremamente importante também. Tudo em bioquímica para mim é importante, né? Mas vamos lá. A gente vai trabalhar um pouquinho a respeito de uma questão extremamente interessante, tá? A glicose, a gente já viu que é uma molécula de fácil obtenção de ATP, ou seja, para obtenção da nossa energia, que a gente tanto precisa, mas a concentração de glicose no sangue, principalmente ali quando a gente está num jejum prolongado, ela é reduzida. Tá? Por exemplo, você acordou de manhã e teve que sair correndo porque você está atrasado para o trabalho, ou seja, você não teve tempo de tomar um café da manhã, comer um pão com manteiga, por exemplo, né, uma aveia com banana, alguma alimentação nesse sentido, ou seja, você não repousa o seu suprimento de glicose. Tá? O que vai acontecer? O nosso organismo ele tem uma maneira de repor esse suprimento de glicose no teu sangue. Tá? Essa via, essa nova forma de produção de glicose, ela é chamada de gliconeogênese, tá? É importante dizer que ela ocorre no fígado, ok? Ela ocorre em animais, vegetais, fungos e também em micro-organismos, tá? Então a gente vai ver como é que funciona essa produção de glicólise no caso de jejum. A gliconeogênese, vocês vão ver ali na via metabólica que ela parece uma inversão da glicólise, mas não é bem assim. A gente vai ver que existem algumas reações que são consideradas irreversíveis, que são importantes ali para o processo de produção da glicólise, tá? Da glicose, perdão. Então, aqui na tela, a gente tem aqui a degradação, no caso, a produção de glicose, tá? E aqui a gente tem a síntese de glicose. Então, a gente tem a comparação aí das duas vias, tá? Ó, esquema geral da degradação e síntese de glicogênio no fígado, ok? E a gente tem aqui 3 etapas da glicólise que são muito exergônicas, ou seja, elas liberam muita energia, elas precisam ser controladas no caso da gliconeogênese, que é a desfosfatação, ou seja, da remoção do grupo fosfato da glicose, a remoção do grupo fosfato da frutose 1,6-bifosfato e a remoção do fosfato da fosfenolpiruvato. A gente vai olhar mais na sequência aqui, tem uma figura da comparação das duas vias metabólicas para a gente entender melhor. Essa aqui, tá? Então, a gente tem aqui a conversão, no caso, tanto da glicólise quanto da gliconeogênese, a gente tem a conversão aqui da molécula do piruvato, tá? No caso aqui da gliconeogênese ou do oxaloacetato, tá? Para a produção lá da glicose, a gente tem aqui processos importantes, tá? Regulados por enzimas, nesse caso a gente por hormônios, perdão. No caso aqui o glicogênio, tá? Quando eu tô com um suprimento de glicose mais baixo, o glicogênio vai promover o quê? Vai promover a gliconeogênese. E quando eu estou com um suprimento de glicose ok no meu organismo, eu vou ter uma maior glicólise, que é promovida aqui pelo hormônio insulina. Então, eu tenho essa relação ali da ação do hormônio glicogênio, no caso da gliconeogênese, e em relação à glicólise, no caso da insulina, tá? Então, eu tenho esse balanço aí em relação a esses dois hormônios. E aqui a gente tem, que eu falei para vocês, a remoção do grupo fosfato, né, da frutose 1,6-bifosfato, e depois a nova remoção do fosfato para a produção da glicose, né? Tem a remoção do fosfato aqui da glicose, pela glicose 6-fosfatase. Então, vocês olhem aqui em azul todas as enzimas envolvidas nesse processo, tanto da gliconeogênese quanto da glicólise. Então, lembrando aqui que numa carência ali de glicose na célula, a gente vai ter aqui ativação pelo glucagon, basicamente da gliconeogênese. E no caso do suprimento de glicose estar ok, tá? Está no nível aceitável ali no organismo, a gente vai ter promoção pela insulina da glicólise, tá, gente? Então, essa é a relação em relação a glicólise e gliconeogênese, tá? Lembrando que a gliconeogênese, ela ocorre lá no fígado, tá? Só para a gente ter essa ideia e não desfocar em relação ao nosso conteúdo. Bom, em relação à questão da glicólise, da gliconeogênese, é isso que eu tinha para transmitir para vocês. Claro que existem
outros conteúdos em relação a isso que a gente pode estar ligando, e eu vou gravar novos vídeos e novas curiosidades a respeito dessa área tão interessante da bioquímica, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima!